Sou o educador Roger Santos, responsável pela Alura Educação, parceira desse projeto de sucesso com o programa Qualidade em Saúde. Trazemos para você mais um módulo aí do nosso projeto de educação financeira, falando agora sobre paradigmas. No módulo anterior falamos um pouquinho, brevemente, sobre hábitos, conceituando hábitos e dando alguns exemplos. Faremos o mesmo sobre paradigmas. E olha só, sobre paradigmas eu trouxe um material bastante reflexivo, que vocês vão entender de fato o que é um paradigma. Vamos lá? Acompanhem comigo. Trouxe aqui uma definição conceitual sobre paradigma, que diz lá: paradigma significa um padrão, uma referência, modelo, teoria, pressuposto, percepção sobre algo. Paradigma, eles criam lentes pelas quais nós enxergamos as coisas. Quando identificamos e mudamos esses paradigmas, nós olhamos para a mesma coisa de forma diferente. Não vou falar muito agora sobre o paradigma, vou trazer alguns exemplos e nós vamos fechar essa definição conceitual trazendo para a nossa realidade de vida financeira. Tudo bem? Vem comigo, vamos lá. O que vocês, por meio das lentes dessa câmera que está filmando, conseguem enxergar nessa proposta desse slide? Aí cada um que está assistindo esse vídeo vai dizer o seguinte: olha, professor, eu estou enxergando um quadrado branco. Ótimo, muito bem. Outro vai dizer assim: bom, eu estou enxergando um quadrado branco dentro de outro quadrado branco e tem alguns círculos pretos. E eu digo para vocês a verdade em relação a essa imagem. Na verdade, não existe o quadrado branco. Como assim não existe? Eu estou vendo esse quadrado branco. Olha só o que é o paradigma. É uma coisa que vocês estão vendo. Outra coisa é o que eu vou orientar vocês e vocês vão começar a enxergar de forma diferente a mesma coisa. Na verdade, não existe um quadrado branco aqui no meio. O que existe é uma ausência de preenchimento do círculo. Então falta ali 25% aproximadamente de cada círculo. Essa ausência do preenchimento completo dá a impressão de que tem um cubo, um quadrado branco ali no meio. Então vejam, o que falta de fato é o preenchimento do círculo. Se houvesse o preenchimento, não daria a impressão de que há um quadrado branco. Tá vendo? Vamos para mais alguns exemplos em relação a como enxergar a mesma coisa de uma forma diferente e depois trazer isso para a nossa realidade financeira. Temos aqui agora uma frase. E aí, a maioria de vocês vai fazer a leitura dessa frase tranquilamente. Vamos lá. Em dia de verão, estava na praia observando duas crianças brincando na areia. Elas trabalhavam muito construindo um castelo de areia, com torres, passarelas e passagens internas. Quando estavam quase acabando, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de areia e espuma. Mas espera lá, eu estava vendo o número 3, eu estava vendo uma mistura de letras com números, de fato, mas por trás desta mistura algorítmica existe aí uma frase, existe um texto, um capítulo. Então, de novo, estamos enxergando algo de uma forma diferente. Mais um exemplo para nesta linha ainda. E agora? Quem pode me ajudar aí do outro lado a dizer o que vocês estão lendo? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui e vamos ver se vocês conseguem acompanhar o que de fato está aparecendo. O futuro pertence a um tipo diferente de pessoas com um tipo diferente de cabeça. Como assim? Eu não consegui. Aonde está isso? Eu fiz uma leitura na vertical. E aí eu consegui fazer
a identificação. Vejam, o primeiro momento vocês enxergam aí letras escritas em vermelho, embaralhadas. À medida que vocês pegam uma lupa, e essa lupa ela é uma virtual, ou seja, eu quero olhar mais de perto, eu quero entender o que de fato está escrito. Vocês conseguem traduzir, trazer para uma outra perspectiva, olhar para a mesma coisa com uma outra lente. Vocês estão, neste momento, quebrando paradigmas. Vamos lá, mais um exemplo ainda. A pergunta é, existe algum perigo em romper? Existe algum perigo em olhar diferente? Existe algum problema em quebrar paradigmas? Bom, chamo a atenção de vocês agora para olhar esta imagem. E eu vou fazer algumas perguntas a respeito dela. Talvez alguém já conheça esse exemplo. Ótimo. Vou ajudar mais um pouquinho aí na composição do mosaico de vida de cada um. Uma pecinha a mais, um incremento a mais sobre aquilo que vocês já sabem. O que vocês estão vendo? Pergunta 1. Você vê uma mulher? Pergunta 2. Qual é a idade dela? Pergunta 3. Como é a sua aparência? O que de fato ela está vestindo? E o que ela faz da vida? Feitas essas perguntas, eu chamo vocês para analisar um pouquinho essa imagem. Bom, nós temos aqui talvez o nariz, os olhos, o cabelo, um colar aqui embaixo e uma touca e um chale, um lenço. É isso que vocês estão vendo? Se for isso que vocês acabaram de ver, por favor, estão vendo a silhueta de uma mulher, né? Ela está de lado, o nariz é pequeno aqui, os olhos. Eu estou olhando dessa forma. É a primeira vez que eu me deparo com esse desenho, eu estou enxergando assim. Então, é uma mulher de fato, a idade dela, seus 30 anos, sua aparência de uma jovem. Ela está vestindo aí uma touca, né? um lenço, um chale. E o que ela faz da vida? Não dá para identificar, mas parece aí uma moça muito bem vestida. Todos concordam com isso? Alguns sim, alguns não. Olha só, a proposta aqui é de fato quebrar paradigmas. Olhar para essa imagem e enxergar outra coisa. Eu tendenciei vocês a respeito de uma jovem. Mas vamos responder as perguntas. É uma mulher? Sim. Porém, ela tem aproximadamente uns 70 anos. E outra coisa, sua aparência tem um nariz grande e ela não tem dentes. O que ela está vestindo? Um véu e um casaco. O que ela faz da vida? Deve ser aposentada. Mas, professor Roger, eu não consegui enxergar isso nessa imagem. Você está afirmando que ela tem 70 anos, mas, poxa, eu vi a silhueta de uma jovem aqui. Aonde nariz grande? Se eu estou vendo o nariz pequeno dela, não é? Um véu, casaco, aposentada. Vamos pegar a nossa lente de quebrar paradigmas e vamos olhar mais de perto essa imagem. Vamos fazer um zoom nessa imagem, tá bom? Olha só como surpreende os nossos exemplos. Agora, de fato, eu estou vendo a mesma imagem de uma forma diferente. Ela está com os olhos caídos, ela tem um nariz grande, uma boca sem dentes e um queixo grande e curvo. A ideia aqui que nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos o nosso dinheiro, a forma como nós enxergamos nossos investimentos, a forma como nós planejamos os nossos sonhos de curto, médio e longo prazo. Poxa, professor, mas quer dizer que tudo que eu fiz está errado? Não. É de revisitar o seu planejamento. Estamos aí num determinado mês do ano. A pergunta é, quantos fizeram um planejamento ao começar o ano? Talvez a minoria tenha feito um planejamento. Quantos estão acompanhando este planejamento? Ah, professor, é muito difícil, porque a economia, porque
o meu vizinho, por que o meu negócio, porque nós vamos falar um pouquinho disso, sobre a atribuição de responsabilidades, sobre o perfil reativo e o perfil proativo. Vamos tratar um pouquinho disso aí nos nossos materiais. Mas vamos pensar o seguinte, eu preciso de um planejamento. Eu tenho que fazer, né? No meio contábil, dentro das grandes empresas, pequenas, médias empresas, falamos sobre um termo previsto versus realizado. Aquilo que eu imaginava que eu teria de receita e despesas e aquilo que de fato aconteceu em relação a receita e despesas. Eu faço o previsto versus realizado, eu tenho um saldo. Pode ser positivo ou negativo. O mesmo acontece com a nossa vida financeira. Eu tenho que ter um planejamento para poder aferir. Existe uma velha máxima que aquilo que não pode ser medido não pode ser cobrado. Isso trazendo para a nossa realidade de vida. Aquilo que eu não consigo dimensionar de planejamento para a minha vida, eu não posso medir, eu não posso saber se eu estou dentro ou estou fora daquilo que eu planejei. Ok? Então, a pergunta é, vamos comparar, confrontar com a nossa realidade, examinar, olhar. Vamos fazer um exercício disso que nós acabamos de falar. Ajunte todas as suas despesas e peguem a lupa do paradigma e olhe para as despesas de vocês. Tenho certeza que com esse olhar diferente que vocês desenvolveram agora, vocês vão olhar para as despesas de vocês e vão encontrar oportunidades. Eu não digo de economizar, eu digo de aplicar melhor o dinheiro de vocês para aquilo que de fato vai trazer realização para a vida de vocês. Tudo bem? Bom, a proposta aqui era identificar e projetar para vocês uma condição de reflexão e de mudança comportamental em relação aos seus paradigmas. Agradeço aí ao acompanhamento de vocês com mais esse módulo e convido vocês a participarem do próximo módulo. Venham com a gente.